Muito bem, eu quero conversar um pouco com você no programa Expondo as Escrituras sobre um assunto muito delicado, ao mesmo tempo muito importante. Um assunto controvertido, que tem tido muitas vertentes, alguns desvios, não poucos perigos. Vamos conversar sobre batalha espiritual. À luz de Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Isso é um fato. Você é um guerreiro ou é uma vítima? Não tem campo neutro. Não tem campo neutro. Desta guerra ninguém está dispensado. A batalha espiritual é uma realidade. Você enfrenta 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o sistema corrompido, apartado dos preceitos divinos. A carne é a nossa natureza adâmica caída, que puxa a gente para o mal. A inclinação da carne dá para a morte, é inimizade contra Deus. E o diabo e seus anjos caídos são esses agentes espirituais invisíveis que atuam nos filhos da desobediência. Quando você está falando de uma guerra, você precisa primeiramente pensar contra quem nós estamos lutando. Porque seria uma loucura você dizer que está guerreando, mas não sabe contra quem. Você não sabe quem são seus inimigos, nem quem são seus aliados. E a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar no texto é contra quem não é essa guerra. Ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Ou seja, quando você pensa que o seu problema é a sua mulher, é o seu marido, são os seus pais, são os seus filhos, são os seus irmãos, são os seus cunhados, é a sua sogra, é o seu sogro, é o seu patrão, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho. Você se lançar contra essas pessoas, achando que você tem nelas o seu verdadeiro inimigo, você vai se equivocar muito. Porque essas pessoas podem estar sendo apenas os joguetes, os instrumentos nas mãos do verdadeiro inimigo. Quando você acha que você afastando uma pessoa do caminho, você resolveu o seu problema, não resolveu, você criou outros problemas. A vingança, por exemplo, não é a solução. Quantas pessoas que chegam a vias de fato a ponto de matar uma pessoa, de ceifar uma vida, porque é seu desafeto. Não resolveu o problema. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui há 2 perigos que você precisa tomar muito cuidado. O primeiro deles é subestimar o inimigo. Se você está pensando em estratégia de guerra e você subestima o adversário, você pode sofrer uma derrota acachapante. Tem gente que acha que o diabo é uma formiga inofensiva, ou um leão desdentado. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. A Bíblia diz que ele é diabo, Satanás, Apolion, Abadom, destruidor. Ele é tentador, ele é maligno, ele é o pai da mentira, ele é assassino. Ele é comparado
ao dragão, ele ruge como leão, ele é como uma serpente, ele tem um vasto currículo devastador. Então você não pode enfrentar o diabo de cara limpa, com armas carnais. Você precisa de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Do contrário, de cara limpa você não pode enfrentá-lo e vencê-lo. Aqueles que acham que o diabo é inofensivo caem nas suas malhas. Mas há um outro perigo, outro extremo. Se o primeiro deles é subestimar, o segundo deles é superestimar. Em momento algum, a Bíblia nos diz que devemos ter medo do diabo. A Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, sujeitar-nos a Deus e resistirmos o diabo, e ele fugirá de nós. Há muitas pessoas que falam mais no diabo do que em Cristo. Há muitas igrejas que dão tanta ênfase no diabo que parece que ele é o centro de tudo. Ou, nos movimentos de batalha espiritual, muitas pessoas caíram em extremos de achar que tudo que acontece é o diabo. Você está dirigindo o seu carro, pneu fura, é o diabo. Você está andando, dá uma tropeçada numa pedra, é o diabo. Dá uma dor de cabeça que uma aspirina resolve, é o diabo. Então as pessoas atribuem todo tipo de enfermidade ao diabo. E assim, tem lugar que o diabo tem até microfone na igreja. Traz revelações. Então, essa ideia de superestimar o diabo também não tem base nas Escrituras. Não tem. Contra quem é essa luta espiritual? O versículo 11 diz que devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é um anjo caído. Ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não tem os mesmos atributos da divindade, não tem. Nós não estamos falando de duas forças iguais e antagônicas, a luz e as trevas, o bem e o mal, Deus e o diabo. Não, Deus não tem páreo. Deus é o soberano, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Não existe um Deus bom e um Deus mau. Existe um único Deus vivo e verdadeiro. Deus da criação, Deus da providência, Deus da redenção. Porém, o diabo não age sozinho. Diz o texto, versículo 12, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Ou seja, existe uma estratificação de poder no reino das trevas. Existe uma ordem da desordem, conforme diz o Dr. John Mackay, no seu comentário aos Efésios. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, que para mim é a melhor obra em português que nós temos sobre batalha espiritual, e diz que há demônios e demônios. Por exemplo, quando você lida com essa questão de libertação, às vezes há resistências maiores do que outras. E isso é ilustrado lá em Mateus 17, quando Jesus liberta aquele menino daquela casta de demônios, e os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos libertar aquele menino? E Jesus respondeu, esta casta só sai com oração e jejum. Então, há graus de resistência. É preciso entender isso na luta espiritual. Por exemplo, quando Jesus chegou na região de Gadara, lá em Marcos 5,
tinha dentro daquele homem uma legião de demônios. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais temida máquina de guerra do Império Romano, dentro de um único homem. 6.000 demônios que saíram deste homem, entraram em 2.000 porcos, levando-os à morte. Então nós não podemos subestimar e nem superestimar. Precisamos compreender que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas este inimigo, diz o texto, que ele é maligno. Ele é perverso, ele é mau. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é assassino, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é tentador. Subestimar isso é cair numa malha perigosíssima. Não se brinca com esse inimigo. Não se entra nessa guerra de cara limpa. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. Mas esse inimigo também, ele é astuto, porque o versículo 11 diz: revestiu-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas na língua grega, a palavra metodeia, de onde vem a nossa palavra métodos ou estratagema. Ou seja, o diabo tem um arsenal com variadas armas. Ele não usa as mesmas armas para todas as pessoas. Há pessoas, por exemplo, que são vulneráveis com relação a dinheiro. Outras são mais vulneráveis com relação a poder. Outras são mais vulneráveis com relação a sexo. Depois de Deus, talvez ninguém nos conheça mais do que o diabo e seus agentes. Eles nos investigam, eles nos pesquisam. Eles estão sempre armando uma nova armadilha, novos estratagemas, novas armas para nos derrubar, para nos tentar. É por isso que precisamos da armadura de Deus, ficar firmes contra essas ciladas, contra esses métodos, estratagemas. Por quê? Porque ele é sutil. Né? Ele tentou Jesus, por exemplo, lá no deserto, de forma tríplice, através de necessidades físicas, transformar pedra em pão. Tentou levando a uma falsa confiança, mandando-o atirar-se do pináculo do templo, citando a Bíblia e torcendo a Escritura, porque o diabo é um péssimo intérprete das Escrituras. Depois ofereceu a ele os reinos deste mundo, quando ele não é dono de nada, ele é um farsário, ele é mentiroso, ele não tem nada para dar. E diz o texto que Jesus vence o diabo em cada um desses rounds da luta com a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo deixou, diz Lucas 4, até momento oportuno. Veio com outras armas, com outros estratagemas. Então, depois de uma luta, fique firme, porque o inimigo é astuto, ele voltará com outras artimanhas, outras ciladas. Se você vai para o verso de número 13, está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? Pense comigo em guerra. Quando você assiste um filme de guerra, via de regra, você percebe que, às vezes, um exército, ele recua, passando até a imagem ou até a ideia para o adversário de que ele está se ausentando da luta ou se dando por vencido.
Mas quando um general, comandante, recua sua tropa, ele está reorganizando o seu batalhão, a sua força de ataque, buscando novos estratagemas para um ataque súbito, avassalador. E eu acho que essa é a ideia do dia mau. Dr. Francis Schaeffer tenta ilustrar isso como uma casa de 2 andares. Aqui no andar de baixo, do mundo visível, onde nós vivemos e convivemos, é o andar de baixo da casa. No andar de cima, é o que se chama de regiões celestes, onde a nossa guerra espiritual é travada, porque é nas regiões celestes que esses inimigos organizam os seus planos para um ataque frontal. Imagine você um dia que você levanta, normal, parece que está tudo bem, está vivendo um tempo de bonança, parece até que você pode tirar férias de Deus, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais, já não está tão atento mais. E aí de repente vem uma ordem, chumbo grosso no fulano. E você acorda, parece que está estranho, o dia já começa cinzento, as lutas são maiores, as provas são maiores, de repente você briga com o cônjuge, grita com os filhos, chuta o cachorro, você dá uma palavra atravessada com o seu amigo, você está amargo, está azedo. Se você não tiver essa percepção, você vai lutar contra carne e sangue, contra pessoas. E nem está se apercebendo que é o dia mau. É o dia em que o inimigo reuniu toda a sua força para atacar você. Então você tem que ter percepção, discernimento, para você não fazer o jogo do inimigo e não cair na armadilha dele. É o dia mau. Mas veja você ainda, no versículo 13, que ele diz assim, depois de terdes vencido tudo, não tire férias, não arreie as armas, não pense que a luta acabou. Você venceu um round, mas a luta continua. E ele diz, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O preço da liberdade é a vigilância constante. Porque o inimigo vai reformular sua estratégia, vai usar outras armas, vai montar outras ciladas, vai armar outras arapucas. Não conseguiu nessa área, vai tentar noutra área. É a famosa conclusão do filme O Advogado do Diabo. Quando o advogado, agora refeito dos esbarros, quer agora fazer as coisas direitinho, quer cumprir a lei, não quer mais entrar pelo campo da corrupção, das propinas, das vantagens, de torcer a lei para oferir vantagens. E um repórter quer entrevistá-lo para mostrar que ele é um homem honesto, ele é um homem probo, é um homem que não negocia princípios e valores e ele não quer dar atenção, mas o repórter insiste, até que ele para e diz, tá bom, vamos conversar. E de repente o filme desfoca o rosto do repórter e mostra que por trás daquela figura estava o próprio demônio. O diabo é assim, uma carinha boa, com propostas boas, talvez elogiando você, enaltecendo você, aplaudindo você, e por trás dessa isca venenosa está a carranca do diabo. Então, depois de vencer tudo, fica firme, vigilante, porque a luta continua. Como é que você pode vencer essa batalha? O texto diz, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A força não está em nós, o poder não está em nós.
nós precisamos do poder do próprio Deus à nossa disposição. Segundo, nós precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. E essa armadura é descrita a partir do verso 14, né? Cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, tomando o capacete da salvação e tomando a espada do Espírito e orando em todo o tempo. Precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos do revestimento do poder de Deus. Precisamos da sabedoria e do discernimento que Deus dá. Porque se a batalha é real, a vitória é certa. Porque esta vitória vem de Deus. Se você está em Cristo, você já é mais do que vencedor. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Muito obrigado.